Nella frase finale del Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù fa un'affermazione Na che ci frase final do Evangelho que ouvimos, Jesus faz uma afirmação que nos dà esperança e, ao mesmo tempo, faz refletir. Diz ele aos discípulos: O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Ficamos impressionados com esse tudo, perguntando-nos em que sentido dá o Espírito esta compreensão nova e plena a quem o recebe? Não é questão de quantidade ou acadêmica. Deus não quer fazer de nós enciclopédias, nem eruditos. Não. É questão de qualidade, de perspectiva. O Espírito faz-nos ver tudo de modo novo, segundo o olhar de Jesus. Poderíamos expressá-lo assim: no grande caminho da vida, Ele ensina-nos de onde começar, que caminho seguir e como caminhar. Tem um Espírito que nos diz de onde partir, qual caminho seguir e como caminhar. O estilo como caminhar. Em primeiro lugar, de onde começar? De fato, o Espírito indica-nos o ponto de partida da vida espiritual. E qual é? Disso nos falava Jesus pouco antes, quando diz: Se me tendes amor, observareis os meus mandamentos. Se me amardes, observareis. Essa é a lógica do Espírito. Muitas vezes pensamos ao contrário. Se observamos, amamos. Estamos habituados a pensar que o amor deriva essencialmente da nossa observância, da nossa perícia, da nossa religiosidade, ao passo que o Espírito nos lembra que, sem o amor na base, tudo mais é vão. E que esse amor não nasce das nossas capacidades, mas é dom dele. Ele nos ensina a amar. Devemos pedir esse dom. É o Espírito de amor que põe em nós o amor. É Ele que nos faz sentir amados e nos ensina a amar. Ele é o motor, podemos dizer, da nossa vida espiritual. É Ele que move tudo dentro de nós. Mas se não começamos do Espírito, ou com o Espírito, ou através do Espírito, a estrada não pode ser feita. Nos recorda a Ele mesmo, porque é a memória de Deus. O Espírito é a memória de Deus. É aquele que nos recorda todas as palavras de Jesus. O Espírito Santo é uma memória ativa, que acende e reacende no coração a amizade de Deus. Experimentamos a sua presença no perdão dos pecados, quando ficamos repletos da sua paz, da sua liberdade, da sua consolação. É essencial alimentar essa memória espiritual. Sempre nos lembramos das coisas que correm mal. Muitas vezes faz-se ouvir em nós a voz que nos recorda os fracassos e as inaptidões, dizendo-nos: vês, outra queda, outra decepção. Nunca conseguirás, não és capaz. É um refrão feio. Diversamente, o Espírito Santo lembra uma coisa totalmente diferente. Você caiu? És filho. Você caiu? És filha de Deus. És uma criatura única, eleita, preciosa, sempre amada. Você caiu. Você sempre amado, amada, ainda que tenhas perdido a confiança em ti próprio. Deus confia em ti. Essa é a memória do Espírito. Isso que o Espírito nos recorda continuamente. Deus se recorda de ti. Podemos perder a memória de Deus, mas Ele não perde a memória de nós. Deus recorda-se de você. Entretanto, poderia vir a vontade de objetar palavras belas, mas eu tenho tantos problemas, feridas e preocupações que não se resolvem com fáceis consolações. Ora, é justamente nesse ponto que o Espírito pede a possibilidade de entrar, porque Ele, o Consolador, é espírito de cura e ressurreição, e pode transformar as feridas cuja ardida sentes dentro. Ensina-nos a não estipar as recordações de pessoas e situações que nos fizeram mal.
mas deixá-las habitar pela sua presença. Assim fez com os apóstolos e os seus fracassos. Abandonaram Jesus antes da paixão. Pedro negaram. Paulo perseguiram os cristãos. Quantos erros, quantos sentimentos de culpa. E nós pensamos, os nossos erros, quantos erros, quanto sentimento de culpa. Sozinhos não encontravam saída. Sozinhos, não, mas com o Consolador, sim. Porque o Espírito cura as recordações. Como? Colocando em cima da lista aquilo que conta. A recordação do amor de Deus, o seu olhar pousado sobre nós. Desse modo, põe ordem na vida, ensina a acolher-nos, a perdoar-nos, a nós próprios. Que não é fácil perdoar a si mesmo. O Espírito nos ensina a reconciliar-nos com o passado, a recomeçar. Além de nos recordar o ponto de partida, segundo ponto, o Espírito ensina-nos que caminho seguir. Recorda o ponto de partida, agora nos ensina os caminhos a seguir. Deduzimos-lo da segunda leitura, onde São Paulo explica que todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus caminham, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por outras palavras, nas encruzilhadas da vida, o Espírito sugere-nos o melhor caminho a seguir. Por isso, é importante saber discernir entre a voz dele e a do Espírito do mal. Os dois falam conosco. Aprender a discernir, para entender onde está a voz do Espírito, para reconhecê-la e seguir o caminho, seguir o que ele nos diz. Temos alguns exemplos. O Espírito Santo nunca te dirá que está tudo bem no teu caminho. Não, porque não é verdade. Nunca. Corrige-te, leva-te também a chorar os próprios pecados. Instiga-te a mudar, a lutar contra as tuas intrugices e duplicidades. Embora tudo isso exija esforço, luta interior e sacrifício. O espírito mau, ao contrário, impele-te a fazer sempre o que te vem à cabeça e dá prazer. Leva-te a crer que tens direito de usar a tua liberdade como te apetece. Depois, porém, quando ficas vazio por dentro, é feia bruta essa experiência de ficar vazio, né? Todos nós sentimos isso. E quando ficas vazio por dentro, acusa-te, o espírito ruim acusa-te, aí vem o acusador e lança-te por terra, te destrói. O Espírito Santo, que te corrige ao longo do caminho, nunca te deixa por terra, mas toma-te pela mão, consola-te e sempre te encoraja. Quando vires que giram dentro de ti amargura, pessimismo e pensamentos tristes, quantas vezes nós caímos nisso? Quando ocorre isso, é bom saber que isso nunca vem do Espírito Santo. Nunca as amarguras, os pessimismos, pensamentos tristes, isso não vem do Espírito Santo. Vem do maligno que se sente à vontade na negatividade e recorre muitas vezes a essa estratégia. Alimenta a impaciência, a vitimação, faz sentir a necessidade de lamentar-se e reagir, né? A chorar a si mesmo. É preciso, então, reagir aos problemas criticando, dando a culpa toda aos outros. Torna-nos nervosos, desconfiados e lamurientos. Lamentação é a linguagem do espírito ruim, que leva à lamentação, que nos leva a ser tristes, com um espírito de coração fúnebre. O Espírito Santo, pelo contrário, convida-nos a não perder jamais a confiança e recomeçar sempre. Sempre dá ânimo, levanta-te. Como? Sendo nós os primeiros a descer em campo, sem esperar que comece outro qualquer. E depois levando aqueles que encontramos esperança e alegria, e não lamúrias. Convidando-os a nunca invejar os outros,
A inveja é por entra o espírito ruim, né? Por onde entra o diabo. Jamais se invejar. O Espírito Santo nos traz ao bem, mas ele nos leva a alegrar com o sucesso dos outros. Que bom, isso deu certo. Além disso, o Espírito Santo é concreto, não é sonhador. Quer que nos concentremos sobre o aqui e agora. Porque o lugar onde estamos e o tempo que vivemos são os lugares da graça. O lugar da graça é um lugar concreto hoje. Como? Não são as fantasias que podemos pensar. O Espírito Santo nos leva à concretude. Ao contrário, o espírito do mal quer afastar-nos do aqui e do agora, levar-nos com a imaginação para outro lugar. Muitas vezes ancora-nos ao passado, aos queixumes, às saudades, aquilo que a vida não nos deu, ou então projeta-nos para o futuro, alimentando temores, medos, ilusões, falsas esperanças. O Espírito Santo não. Leva-nos a amar aqui e agora, concreto, não um mundo ideal, uma igreja ideal, não uma congregação religiosa ideal, mas aquilo que existe, à luz do sol, na transparência, na simplicidade. Quanta diferença com o maligno que fomenta as coisas ditas nas costas, as murmurações, as fofocas. As fofocas é um hábito muito feio, que destrói a identidade das pessoas. O Espírito Santo quer-nos juntos. Funda-nos como igreja e hoje, terceiro e último aspecto, ensina à igreja o modo como caminhar. Os discípulos estavam fechados no cenáculo. Então o Espírito desce e faz-los sair. Sem o Espírito estavam uns no meio dos outros. Com o Espírito abrem-se a todos. Em cada época o Espírito transtorna os nossos esquemas e abre-nos a sua novidade. Tem a novidade sempre de Deus, que é a novidade do Espírito Santo. Sempre ensina a igreja a necessidade vital de sair. A necessidade fisiológica de anunciar, de não ficar fechada em si mesma. Ensina a não ser um rebanho que reforça o recinto, mas uma pastagem aberta, para que todos possam alimentar-se da beleza de Deus. Ensina a ser uma casa acolhedora, sem divisórias. O espírito mundano faz pressão para que nos concentremos apenas sobre os nossos problemas e interesses, na necessidade de aparecermos relevantes na defesa a todo custo das nossas identificações nacionais e de grupo. O Espírito Santo não. Convida a esquecer-se de si mesmo e abrir-se a todos. E assim rejuvenesce a igreja. Mas estemos atentos. É Ele que a rejuvenesce, não nós. Nós tentamos desmascarar. Não, Ele rejuvenesce, porque a igreja não se programa. E os projetos de modernização não bastam. O Espírito liberta-nos da obsessão das urgências e convida-nos a percorrer caminhos antigos e sempre novos, ou seja, os do testemunho, o caminho da pobreza, da missão, para libertar-nos de nós mesmos e enviar-nos ao mundo. Uma coisa que é curiosa. O Espírito Santo é autor da divisão. Também do barulho, de uma certa desordem. Pensemos na manhã de Pentecostes. A divisão de línguas, de comportamentos. É um barulho, mas, ao mesmo tempo, é autor da harmonia. Divide com a diversidade dos carismas, mas uma divisão que não é verdadeira, porque na divisão se insere na harmonia. Ele faz da divisão com os carismas e a harmonia com toda essa divisão. E essa riqueza da igreja. Irmãos e irmãs, vamos à escola do Espírito Santo para que nos ensine tudo. Invoquemo-lo todos os dias, para que nos lembre de começar sempre do olhar de Deus pousado sobre nós, movendo-nos nas nossas escolhas, escutando a sua voz, de caminhar juntos como igreja, dóceis a Ele
e abertos ao mundo. Assim seja. Conclui Papa Francisco.